Olá, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui para falar de números racionais, só que não de forma muito detalhada, mas como uma breve recordação, né? Uma espécie de revisão. Nós dividimos esse conteúdo em duas partes. A primeira parte, que é essa, a gente vai tratar da comparação e das operações sobre os números racionais. E na segunda parte desse vídeo a gente vai tratar de resolução de alguns problemas. Tudo bem? Então, me acompanhe, por favor. Observe só. Números racionais são números que podem ser expressos na forma de fração, como nós já vimos na definição. Ou seja, números que podem ser escritos na forma A sobre B, com o A sendo um número inteiro e o B sendo um número inteiro não nulo. Então, nós temos uma série de números que podem ser escritos nesse formato. Nós temos aí, por exemplo, os números naturais. 0, 3, eles podem ser escritos na forma de fração. Nós temos os inteiros, menos 1, mais 4, por exemplo. Nós temos aí também os números decimais, eles podem ser escritos na forma de fração, por exemplo, 0,5, 1,023, tudo bem? Nós temos também as dízimas periódicas, elas podem ser escritas na forma de fração. Uma dízima periódica bem conhecida é essa aí, ó, 0,333, mas nós temos também as frações propriamente ditas, né? As frações propriamente ditas são números racionais. Então, todos esses números, eles são racionais, porque podem ser escritos na forma de fração. Tudo bem? Ao contrário daquelas raízes, por exemplo, de números que não têm valor exato, a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Aquelas raízes que não são exatas, elas não podem ser escritas na forma de fração, portanto, não são números racionais. Tudo bem? Vamos aqui comparar alguns números racionais. Observe o seguinte: na reta dos racionais, assim como dos inteiros, nós temos o zero no centro. Para a direita nós temos os positivos e para a esquerda do zero nós temos os negativos. Okay? Os números positivos, quanto mais distante do zero, maior ele se torna, né? Quanto mais próximo do zero, menor ele é. Quando se trata dos negativos, o raciocínio é o contrário. Quanto mais próximo do zero, maior ele se torna, e quanto mais distante do zero, quanto mais para a esquerda ele estiver, menor ele se torna. Portanto, o menos 100, que está muito mais afastado do zero que o menos 10, é bem menor que o menos 10. Okay? Então, com essa ideia, vamos aqui, ó. Mais 4,9 comparando com mais 4,09. Muita gente, quando vai comparar decimais, tem problema, né? Tem dúvida, mas não tem por que se preocupar, gente. Quando você for comparar dois números decimais, por exemplo, no caso aqui os dois são positivos, né? Então, quanto mais afastado de zero, maior ele vai ser, né? Então, olha só, nós temos aqui o 4,9. e nós temos aqui o 4,09. Vamos colocar vírgula embaixo de vírgula. Perceba que a parte inteira é a mesma, é 4. Okay? Mas perceba que a parte decimal desse primeiro número aqui é 9 e a parte decimal desse segundo número é 0. Então eu pergunto a vocês, o 9 é maior ou menor do que o 0? Sim, o 9 é maior do que 0. Então, se o 9 é maior do que 0 e a parte aqui inteira é a mesma, então, com toda certeza, o 4,9 vai ser maior que 4,09. Tudo bem? Então, aqui o sinal é o sinal de maior. Observe esse outro exemplo, o exemplo B. Menos 3,65 e menos 3,61. Perceba que agora eles são negativos, ambos são negativos. Então, quem estiver mais afastado do zero é que vai ser maior. Desculpa, quanto mais afastado de zero, né, menor ele vai se tornar. Então, perceba aqui, nesse caso a gente raciocina ao contrário. O 3,65
eu vou comparar com 3,61. Se esses números fossem positivos, ó, perceba que a parte inteira é a mesma, é 3, a primeira parte decimal, quer dizer, o décimo, é o mesmo, é 6, mas o centésimo, ó, o de cima é 5, de baixo é 1. Então, como o 5 é maior do que 1, nós poderíamos dizer que 3,65 seria maior que 3,61, se eles fossem positivos, tá? Mas como eles são negativos, então a gente raciocina tudo ao contrário. Então o menos 3,65 é menor que o menos 3,61. Até porque o menos 3,65 está mais à esquerda, né, um pouco mais distante do zero que o menos 3,61. Então aqui o sinal é menor. Tudo bem? Vamos comparar aqui duas frações, a letra C. Na verdade, é uma fração com um número decimal, certo? Se eu vou fazer aí a comparação de uma fração com um número decimal, ou eu transformo a fração para decimal, ou eu transformo o decimal para fração, para ficar mais fácil de comparar. Tudo bem? Porque senão a gente tem problema, senão fica difícil de fazer essa comparação, gente. Mas antes, vamos apagar esse excesso aqui de cálculo, né? Todo mundo já percebeu, né, a resolução da letra A e B. Vamos fazer agora a letra C, comparando esses dois valores. Muito bem, então observa só. Você tem o mais 3 quartos, né? Então vamos manter aqui o mais 3 quartos e vamos comparar com 0,74. Só que 0,74 nós podemos escrever 74 sobre 100. Vamos transformar o decimal para fração, né? Por que sobre 100? Porque ele tem duas casas decimais, então nós temos aqui 2 zeros, certo? Perceba que é meio complicado fazer essa comparação. Por quê? Porque eles têm denominadores diferentes. Mas se nós transformarmos para denominadores iguais, basta achar o MMC de 4 e 100, né, que vai dar o próprio 100. E a gente faz 100 dividido por 4 e multiplicado por 3. 100 dividido por 4, isso aqui dá 25, multiplicado por 3, isso aqui vai dar 75. 100 dividido por 100 dá 1, 1 vezes 74 é 74. Muito bem. Como os denominadores agora são iguais, ó, então a maior fração vai ser a que tem maior, né, que apresentar maior numerador. Então perceba que a primeira fração é mais 70, o primeiro numerador é mais 75. O numerador da segunda fração é mais 74. Então, o mais 75 é um pouco maior que o mais 74. Portanto, a fração 3 quartos positivo é maior que o número decimal mais 0,74. Observem a letra D. A letra D a gente vai comparar duas frações. A fração 4 sétimos com a fração menos 3 quintos. Voltando um pouco na letra C, perceba que a gente transformou o decimal para a fração. Mas você poderia fazer o contrário, gente. Poderia transformar a fração para decimal dividindo 3 por 4. Certo? Sem problema nenhum. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, na letra D, menos 4 sétimos e menos 3 quintos. Vamos transformar para o mesmo denominador, achando o MMC de 7 e 5. O MMC de 7 e 5 é 35. O MMC de números primos entre si é o produto entre eles, 7 vezes 5, 35. Aí eu divido 35 pelo denominador, que é o 7, e multiplico pelo numerador, que é o 4. 35 dividido por 7 é 5. 5 multiplicado por 4 é 20. Na segunda fração, 35 dividido por 5 é 7. 7 multiplicado por 3 é 21. Certo? Perceba que se as frações fossem positivas, essa aqui que tem o numerador 20 seria menor aqui que tem o numerador 21. Né? O 20 é menor que o 21. Então essa primeira fração seria menor que a segunda. Mas sendo eles
negativos, a gente raciocina ao contrário. Até porque a fração 20/35, ela está mais próximo do zero do que a fração 21/35. Então, se essa primeira fração é maior que a segunda, consequentemente, a fração menos 4/7 é maior que a fração 3/5. Tudo certo? Ficou claro, gente? Eu espero que sim. Qualquer coisa você pode voltar o vídeo e verificar de novo essa comparação de números racionais. Vamos ver aqui agora as operações. Nós temos aqui 4 exemplos. Vamos separar aqui. O exemplo A. No exemplo A nós temos o menos 7/8 somado com 4,5. Aquela mesma história, ou você transforma a fração para decimal, ou transforma o decimal para fração, para ficar mais simples de executar a operação. Vamos transformar o 4,5 para fração. 4,5 para fração ficaria 45 no numerador e no denominador 1. Observa que o número tem uma casa decimal, então coloca um zero. Se o número tivesse 2 casas decimais, eu colocaria 2 zeros e assim por diante. Só recordando que casa decimal é tudo que está depois da vírgula. Ok? Muito bem. Então, olha só. Se você quiser, ainda pode até simplificar essa fração todo mundo por 5. Fica muito mais fácil. 10 dividido por 5 é 2 e 45 dividido por 5 é 9. Então, você vai resolver o menos 7/8 somado com o 9/2. Como os denominadores são diferentes, a gente acha o MMC dos denominadores. Mas aí não é problema nenhum, não precisa nem fazer cálculo. Por quê? Tem uma propriedade que diz que quando o maior número é múltiplo dos menores, o MMC é sempre o maior. Como o 8 é múltiplo de 2, então o MMC é 8. E nós colocamos 8 em ambos os denominadores. Esse novo denominador divide pelo denominador da fração anterior e multiplica pelo numerador. Então vamos lá. 8 dividido por 8 é 1. 1 multiplicado por 7 é 7. 8 dividido por 2 é 4. 4 multiplicado por 9 é 36. Agora, como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e opera com os numeradores. Menos 7 mais 36. Quando você fizer menos 7 mais 36, sinais diferentes, né? Então dá o sinal do maior e subtrai. O 8 a gente repete. 36 menos 7, isso é 29. Então eis aí o resultado da letra A, mais 29/8. Tudo bem? Vamos verificar a letra B. A letra B é uma subtração, ou melhor, uma soma algébrica, né? Nós temos aí menos 8 11avos com menos 5/3. Perceba que os denominadores são diferentes, então eu vou ter que achar o MMC. E o MMC de 11 e 13, como eles são primos entre si, o MMC de números primos entre si é o produto entre eles. Então a gente vem aqui, ó, coloca o 33 no denominador de ambas as frações. 33 divide pelo denominador e multiplica pelo numerador da fração anterior, né? Então vamos lá. 33 dividido por 11 é 3. 3 vezes 8, 24. 33 dividido por 3 é 11. 11 multiplicado por 5, 55. Todo mundo acompanhando? Ok, então como os denominadores aqui são iguais, ó, então a gente repete o denominador, que é 33, e faz o menos 24, opera, né, com menos 55. Perceba que os números têm sinais iguais, então a gente conserva o sinal e soma. Repete o denominador, 24 com 55 vai dar 79, certo? Bom, não dá para simplificar, porque o 33 só dá para dividir por 3 e por 11, e o 79 não dá nem por 3, nem por 11. Tudo bem? Então, o resultado da letra B é o menos 79/33. Essa é a resposta da letra B.
ok? Bom, gente, vamos apagar o excesso, né, para aproveitar o espaço e resolver a letra C e D. Então, vamos apagar aqui. Tudo bem. Essa parte aqui de apagar é que demora um pouquinho mais. Faz parte das videoaulas, né? Percebo aí, ó, que na letra C, nós vamos fazer agora, existe uma multiplicação. Então, quando eu vou falar de multiplicação e divisão, não tem por que eu pensar em MMC. Eu só preciso calcular MMC quando eu estou tratando de adição ou de subtração. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui um traço para separar. A letra C. Ó. Na letra C nós temos menos 4,6 multiplicado por mais 0,7. Se você transformasse para fração de décimo, você ia verificar primeiro se daria para simplificar, para depois multiplicar, né, números pequenos. Mas nesse caso, como ambos são decimais, nós podemos multiplicar na forma decimal, sem problema nenhum. Basta verificar que o primeiro é negativo, o segundo é positivo. Na multiplicação, o sinal diferente é negativo, né? Então vamos deixar já o negativo aí para não se preocupar com o sinal. E vamos multiplicar o 4,6 pelo 0,7. Multiplica normalmente, como se faz uma multiplicação de números naturais. 7 vezes 6, 42. O 2 vai o 4. 7 vezes 4 é 28. 28 com mais 4, 32. Multiplica naturalmente. Agora o 0 vezes o 6 é 0 e 0 vezes o 4 é 0. Passa o traço e vamos somar. Baixa o 2. 2 mais 0 é 2. 3 mais 0 é 3. 322. Perceba que o primeiro número tem uma casa decimal. O segundo número também tem uma casa decimal. Então o resultado vai ter que ter duas casas decimais. Então a vírgula está aqui, a gente confere duas casas decimais. Ó. 1, 2. Portanto, o resultado aqui é menos 3,22. Esse é o resultado da multiplicação, né, da letra C. E, finalmente, vamos fazer a letra D. A letra D é uma multiplicação, uma divisão de fração por fração. Menos 42 trezeavos dividido por menos 7,26avos. Nós poderíamos dividir já naturalmente, tudo mais, mas só que, lembrem, nós aprendemos a dividir uma fração por fração transformando em multiplicação, ou seja, conservando a primeira, a gente mantém a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Então a gente transforma a divisão em multiplicação, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica muito mais fácil trabalhar assim. Tudo bem? Agora, verifica só, nós poderíamos multiplicar normalmente 42 vezes o 26 e o 13 vezes o 7, mas nós teríamos lá uma resposta com números grandes e nós teríamos que simplificar, correndo o risco de errar. Simplificar número grande pode nos levar a um erro. Então é sempre melhor trabalhar com número pequeno, né? Só é bom trabalhar com número grande quando você trabalha com dinheiro e o dinheiro é nosso. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos simplificar. Eu posso cortar o 42 com o 13? É melhor cortar o 26 com o 13, não? Porque está mais evidente. Olha, 13 e 26. Dá para simplificar tudo pelo próprio 13. 13 por 13 dá 1. 26 por 13 dá 2. E 42 dá para cortar com 7. Ó, tudo por 7. 7 por 7 dá 1. 42 por 7 dá 6. Não esqueça que 6 vezes 7 é 42. Certo? Então vamos lá. O que sobrou? Sobrou os sinais, né? Menos e menos. Sinais iguais é positivo na multiplicação. Quando a gente multiplicar numerador por numerador, 6 vezes 2 é 12. E denominador por denominador, 1 vezes 1 dá 1. Só que 12 dividido por 1 é o próprio 12. Então o resultado da letra D
é 12 positivo ou mais 12, como preferir. Tudo bem, gente, deu para recordar as divisões, as operações, né, como um todo, divisão, a multiplicação, soma algébrica. Muito bem. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, ok? Não vou colocar aqui nenhuma atividade para que você possa rever e recordar esse assunto. E mesmo assim, se você ainda tiver problema com esse assunto, procure na playlist do 7º ano, que você vai ter lá também conjunto dos números racionais. E lá você vai ter em detalhe, passo a passo, e você pode recordar e tirar todas as suas dúvidas, se você ainda tiver dúvida sobre esse assunto. Tudo bem? Então, na próxima aula a gente vai ver problemas envolvendo números racionais. A gente vai tratar só da resolução desses problemas. Tudo certo? Então, não esqueça, estuda que a vida muda. E fiquem com Deus e até a próxima.